Oi, gente, hoje eu estou aqui para dividir com vocês o meu ranking dos 4 filmes da franquia Pânico. Antes de falar, diretamente sobre o meu ranking, eu queria deixar, dois avisos para vocês. O primeiro, eu queria avisar que eu já fiz um vídeo mostrando a minha coleção, de filmes de Pânico, a minha coleção de Blu-rays. E caso vocês não tenham ainda assistido, eu recomendo muito que vocês vão lá para assistir, porque esse vídeo ficou muito legal. Outro aviso que eu queria fazer, gente, é que eu vou sim conseguir assistir, Pânico 5, o novo filme, nos cinemas no dia de sua estreia. No primeiro vídeo que eu tinha feito, no início do ano, eu falei pra vocês, que eu tinha pego o Covid e tudo mais, mas eu não tinha visto ainda, qual era a janela de transmissão, os dias que eu tinha que esperar, que eu ainda tava transmitindo o Covid. Mas depois que eu fui ver isso, e comparar com a data que eu comecei a ter sintomas e tudo mais, a minha janela de transmissão, ela vai terminar, alguns dias antes do lançamento dos filmes no cinema, então eu acredito que no dia da estreia eu já vou estar bem tranquilo, vou poder ir pro cinema sim. Inclusive, eu já tô me sentindo bem melhor, cada dia eu acordo, me sentindo bem melhor do que o dia anterior. Então eu acho que vai estar tudo tranquilo, eu vou conseguir sim assistir o filme e vou trazer, vídeo pra vocês aqui na sexta-feira, falando se vale a pena ver o filme ou não. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos pro ranking. Em quarto e último lugar no meu ranking, eu coloco Pânico 2, lançado em 1997. Essa lista é bem difícil pra mim, muito difícil fazer um ranking de Pânico, porque eu acho que todos os filmes são bons. Então, mesmo esse filme aqui estando em último lugar, ainda acho que o filme é incrível. O único motivo de eu ter colocado ele, na quarta colocação, é porque é o filme que eu menos tenho vontade de ver e rever, sabe? Eu não curto tanto a experiência de ficar vendo esse filme várias vezes. Quando eu tô fazendo uma maratona, eu vejo de boas Pânico 2 e gosto tudo mais. Mas se eu tiver assim num dia comum e falar, tô com vontade de ver um filme de Pânico, normalmente eu nunca escolho o segundo, sabe? Ele não é um dos meus favoritos. E eu acho que um dos motivos pra isso, é que eu não gosto muito da ambientação, sabe? Aquela locação ali da faculdade, da universidade. Eu não acho que é um lugar muito interessante ou assustador, eu não gosto muito daquele ambiente ali. Eu também não me conectei muito, com aqueles personagens, os amigos da Sidney da faculdade. O único que eu gosto ali, realmente é o Randy, mas ele veio de antes, e a mesma coisa a Gale e o Dewey, que também vieram do primeiro filme. Mas dos personagens novos, o único que eu gosto é o namorado da Sidney. Inclusive eu fico sempre com pena, quando ele morre. Mas no geral eu acho que esse filme não tem personagens muito memoráveis pra mim, eu não me importo muito com eles. E também eu não acho legal a revelação no final, de quem são os assassinos. Eu achei bem sem graça, eu não gosto muito da mãe lá, do Billy Loomis, acho sem graça. E o Mickey também, que ele é o outro assassino, eu não me interesso muito por ele, eu não me interessei muito pelas motivações, deles pra estarem ali matando todo mundo. Não gosto tanto do terceiro ato lá no teatro, eu não acho interessante, não acho assustador, não acho que é uma cena emocionante e nem tensa. Então, é por causa disso, mas eu ainda acho que esse filme é muito incrível e tem muitas cenas maravilhosas, Eu sei que, assim, a morte do Randy é muito chocante, sabe? Eu fico muito triste por essa morte acontecer, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque eu acho que o filme foi super corajoso, matando um personagem que os fãs amavam muito, Então eu acho que foi bem chocante, bem surpreendente, E foi uma cena bem sangrenta, que é algo também, que eu sinto falta, assim. Eu acho que tem alguns momentos de Pânico 2 que tem um sanguezinho, mas na maior parte do filme eu acho que ele tem pouco sangue, Eu queria que fosse mais. As cenas que a gente vê mais sangue é exatamente nessa, da morte do Randy, e também na cena de abertura no cinema, que ela é muito incrível. Inclusive, tem lá a Jada Pinkett Smith, que amo ela, gente maravilhosa, que também é a Niobe, da franquia Matrix. Então é muito legal ver ela aqui, na abertura desse filme. Eu também amo muito aquela cena do carro, quando bate o carro, e a Sidney tá com o Ghostface, e aí ela tenta fugir pela janela, com o Ghostface desacordado. Eu acho essa cena muito tensa, muito incrível. Então, assim, esse filme está em último lugar, só prova como a franquia Pânico é maravilhosa. Porque se eu fosse fazer um ranking aqui de, sei lá, Sexta-feira 13 ou Hora do Pesadelo, que eu até fiz ranking já da Hora do Pesadelo, se vocês não viram ainda, vão lá assistir. Mas, assim, na maioria das franquias de terror, quando eu penso no meu último favorito, o que eu menos gosto, o filme normalmente é uma bomba. É um filme, assim, muito ruim, podre de ruim. Mas no caso de Pânico, não, sabe? Eu acho Pânico 2 incrível, eu acho que todos os filmes, da lista é incrível. Então, assim, melhor franquia de terror. Em terceiro lugar, eu coloco Pânico 3, lançado em 2000. Esse filme é muito odiado, por vários fãs. Na maioria dos rankings que você vai ver, esse filme vai estar em último lugar.
Eu concordo que, tecnicamente, nesse filme ele é inferior a todos os outros, inclusive, né, inferior ao segundo filme. Mas o motivo de eu ter colocado ele aqui, né, acima do segundo filme, é porque eu acho esse filme muito divertido. E apesar dos defeitos, né, eu acho que tem coisas tão interessantes, né, sobre ele, que eu acabo gostando mais de assistir ele, né, e rever, mais até do que o segundo filme, apesar de eu entender, né, racionalmente, tecnicamente, que enquanto cinema, né, enquanto obra, o segundo filme é mais bem feito. Apesar disso, né, assim, o terceiro filme que eu acho mais legal é a parte, né, da metalinguagem, que é algo que faz parte de toda a franquia Pânico, mas nesse filme especificamente, né, a gente vê os comentários sobre cinema feitos de uma forma diferente. Na maioria dos outros filmes, a gente vê a perspectiva do fã de cinema, né, e falando sobre os filmes que assiste e sobre as inspirações em filmes de terror. Mas nesse filme a gente tem a perspectiva, né, do diretor, que inclusive é o assassino, né, o diretor de Stab 3. Ele tá matando, né, o pessoal, ele é meio irmão da Sidney, que é uma história assim bem louca, vou falar mais disso depois. Mas assim, gente, eu acho muito legal a gente ter um filme que se passa em Hollywood, que a gente vê, né, a produção de um filme, a gente vê como é que funciona, né, a indústria cinematográfica. Então a gente vê os atores, né, a gente vê os personagens de Pânico, né, as pessoas reais, e os atores que fazem o papel deles, né, nos filmes de Stab ou A Apunhalada, né, que é o nome do filme. E é muito legal, gente, a gente vê, né, a pessoa real e o ator, e eles interagindo entre si, a gente vê no impacto que a história, né, da Sidney, a sobrevivência dela teve na indústria, né, e como os filmes ficam ganhando dinheiro, né, em cima da desgraça dela, em cima de tudo de horrível que ela viveu. Então eu acho tudo isso muito interessante, e também é legal ver essa perspectiva, porque eu gosto de cinema, né, eu tenho vontade de trabalhar com cinema algum dia, algum momento, e é bom você ver essa perspectiva, né, esse lado do filme. A gente vê os bastidores, vê como é gravado, vê os sets de filmagem. Inclusive, né, gente, uma cena que pra mim já vale esse filme é a gente ter a Sidney sendo perseguida, né, pelo Ghostface no meio de um set de filmagens. Eu acho isso muito incrível, né, muito maravilhoso. E também eu acabo achando legal um pouco a história do Roman, que é irmão dela. Eu sei que não foi tão bem desenvolvido dentro do filme, mas eu acho que traz um comentário muito interessante, né? Não só a história do Roman, mas várias coisas que a gente vai vendo, né, durante o filme, que é sobre o abuso dentro de Hollywood, né, dentro da indústria cinematográfica. E eu acho que isso torna esse filme muito memorável e muito corajoso, porque pra quem não sabe, né, o Harvey Weinstein, ele era o produtor, né, desses filmes da franquia Pânico. E recentemente, assim, faz alguns anos já, né, mas a gente teve a descoberta, né, a denúncia de que ele assediava, né, estuprava diversas mulheres em Hollywood, sabe, diversas atrizes, diversas mulheres que trabalhavam nesses filmes eram abusadas por ele. E é uma coisa assim muito séria, muito pesada, e que veio ao conhecimento público, né, que todo mundo ficou conhecendo no mundo todo por causa do movimento que rolou, né, o Me Too. E é uma coisa assim muito relevante, muito importante, mas Pânico 3 já dava indícios de que aquilo acontecia nos anos 2000. Então, assim, bem antes da polêmica ser conhecida pelo mundo todo, o filme já fazia essas indiretas, já fazia essas denúncias, já mostrava isso, né? Porque no filme a gente tem um produtor de cinema que ele abusou da mãe da protagonista, né? Ele abusou da Maureen. Então, a mãe da Sidney tem a vida dela, né, toda meio bagunçada, assim, por causa dessa experiência, né? Ela tem problemas para se relacionar com uma pessoa só. Então, a gente vê que ela é muito traumatizada, né? Ela teve muitas memórias ruins ali quando ela estava em Hollywood, né, que ela tinha outro nome, e depois ela acabou se mudando, né, no caso eu acho que ela voltou pra Woodsboro, né, que foi lá que ela conheceu o pai da Sidney, eles ficaram juntos, teve a Sidney e tudo mais. E aí o Roman, né, que era filho dela quando ela morava lá em Hollywood, né, ela teve esse filho que é fruto de um estupro, e ele tentou voltar a se reconectar com a mãe, né, encontrar a mãe, e aí a mãe não queria mais ficar com ele, né, ela não queria mais aquela realidade, porque ele provavelmente, né, lembrava ela de toda a desgraça que ela sofreu em Hollywood. E aí ele acaba, né, indo falar com o Billy, que é o assassino do primeiro filme. Então ele começa a influenciar o Billy, né, pra matar a mãe da Sidney. E aí começa todo o primeiro filme de Pânico. Eu achei isso legal. Não foi desenvolvido de uma forma impecável, mas eu achei muito interessante. Principalmente, né, por causa desse comentário muito rico. Até porque, gente, a Rose McGowan, acho que é assim que fala o nome dela, né, é a atriz que faz a Tatum lá no primeiro filme de Pânico. E ela faz parte, né, desse movimento Me Too. E ela fala que ela foi abusada pelo produtor do filme Pânico. Então o fato do Pânico 3, né, os diretores, os roteiristas, eles terem feito esses comentários que já meio que faziam uma denúncia sobre o que estava acontecendo, é muito importante, sabe? Eu acho que esse filme, ele é muito impactante por isso, né? Ele mostra o lado legal de se fazer um filme, né, de estar em Hollywood, mas ele também mostra, né, a desgraça. É um diretor que está matando as pessoas, é um produtor que estuprou mulheres, né, que abusou de mulheres. Então é uma coisa assim muito pesada, muito real e que merece ser discutida, né? E o filme acaba sendo muito importante para mim por refletir, né, sobre esses assuntos. Em segundo lugar, eu coloco Pânico 4, lançado em 2011. O que eu mais gosto sobre esse filme
é a frieza do assassino, né, e a brutalidade. Uma coisa que eu senti um pouco de falta, né, no segundo e no terceiro filme era sangue. Porque, assim, numa perspectiva cinematográfica, né, falando no contexto de filme, eu acho sangue, assim, muito bonito. Eu adoro cena de violência, assim, que é bem sangrenta, bem horrível. E Pânico, né, não é uma série, assim, uma franquia muito gore nem nada, mas eu gosto de ver sangue. E aí, no segundo e no terceiro filme tem pouco sangue, né, e no primeiro tinha mais. E aí, agora no quarto filme, né, eu sei que eles voltaram a trabalhar mais com sangue, né, tem cenas mais sanguinolentas. Eu amo a morte que tem, acho que é da amiga da Jill, que aí a Sydney vai no quarto dela e a parede tá toda melada de sangue. Eu acho essa cena maravilhosa. Eu lembro, desde a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, amei sangue pra todo lado. E eu acho muito incrível, né, que não só a frieza do assassino na morte em si, mas também as motivações, né? Porque se você for ver assim, no segundo filme, a senhora Loomis, né, que era a mãe do Billy, ela tinha essa questão, assim, emocional de querer se vingar porque o filho dela morreu. Obviamente, isso não torna ela certa nem nada, mas eu quero dizer, assim, que tem uma emoção, um sentimento por trás daquela violência louca dela. E o Roman também, né, tem toda aquela questão da vingança pelo que aconteceu com a mãe, que ele queria ser amado pela mãe, tinha inveja da Sydney. Mas no caso da Jill, não tem nenhum sentimento, sabe? Não tem nenhuma emoção, não tem amor, não tem vingança. Ela só quer aparecer, ela só quer ser estrela. Então tudo é assim, narcisismo, é o ego dela, sabe? É ela quer aparecer, ela quer ter, ela quer ser conhecida, ela quer dinheiro, quer fama. E eu achei isso muito impactante, né? Porque é muito real. E também, eu sempre acho legal quando fala assim de pessoas que querem aparecer, que querem ter fama, numa perspectiva de terror, como por exemplo aconteceu, né, nessa última temporada agora que teve de American Horror Story, a primeira história da temporada, né, que foi Red Tide, que tinha toda aquela questão da pílula, que as pessoas, né, que eram artistas tomavam aquela pílula e tinham muita criatividade, conseguia fazer tudo o que queria. Eu acho sempre esse tema, né, de talento, de chamar atenção, de ter dinheiro, de ter fama, estar envolvido numa perspectiva assim de terror, eu acho muito interessante, é uma coisa que me fascina muito, né, é um assunto que eu gosto de ver sendo discutido, né, nessa perspectiva mais sombria. E eu gostei muito, né, de ver isso na Jill, e eu acho ela maravilhosa, gente. O momento que a gente vê ela começando a se machucar, pra fingir que ela é vítima, né, ela arranca um pedaço do cabelo, e aí ela se esfaqueia, né, ela se joga na mesa de vidro. Eu achei essa cena maravilhosa, porque eu fiquei fascinado, sabe, com quão maligna e o quão ruim ela é, sabe, eu acho que o Wes Craven, né, ele mostrou nesse momento o poder que ele tem, né, de realmente ele mostrar o mal dentro de uma pessoa, sabe, pra mim ela era muito ruim, de um jeito que os vilões, né, os assassinos de Pânico 3 e Pânico 4 não eram pra mim, sabe, e assim, ela até tem um ajudante nesse filme, mas o ajudante é meio qualquer coisa, tipo, ele tá lá, legal. Mas a Jill é a estrela pra mim desse filme, sabe? Eu acho ela maravilhosa. E também, né, gente, é muito legal a gente ver a Sydney, a Gale e o Dewey, né, depois de tantos anos, eles voltando. Eu também gosto da policial que aparece, eu esqueci o nome dela. Mas eu gosto da policial, né? Inclusive eu tô bem feliz que ela vai voltar aparecendo no quinto filme. Eu achei esse filme muito incrível, né, o quarto. Eu gostei dos personagens, gostei de tudo. Eu também gostei de como eles falam, né, sobre os remakes. E sobre a ideia, né, de tentar refazer o anterior, só que de um jeito mais moderno, né, então com mais sangue, com mais efeito especial, com mais coisa. E aí, por causa disso, né, a Jill, ela tenta causar, fazendo uma morte, né, mais sangrenta e gravando as mortes pra depois botar na internet, né, ela tenta superar o original de alguma forma. Então ela fica sempre tentando ser pior, ser pior, ser pior, até porque ela quer que as pessoas tenham mais pena dela do que da Sydney, né, ela quer ser a mais coitada, a mais sobrevivente, assim, de uma coisa ainda pior do que a Sydney, né? Então ela tenta causar muito, eu achei tudo isso muito interessante. Mas se eu fosse dizer uma coisa negativa, assim, sobre o filme, primeiro, o visual. O filme, ele tem um visual meio esquisito, gente, eu não sei explicar o que é, meio borrado, assim, a iluminação é esquisita, assim, não a iluminação, mas a forma como a luz aparece nas coisas, sabe? Tipo a luz dos carros. Tá tudo meio borrado, assim, meio esquisito, não entendi porque eles fizeram aquilo, né, no visual do filme, eu achei que ficou esteticamente bizarro. Mas também não é nada que estraga o filme, né? E outra coisa é o Dewey. Ele é um personagem que eu gosto muito, né? Em todos os filmes da franquia, mas nesse filme especificamente eu não gostei muito do personagem dele. Eu achei que o filme estava tentando fazer um comentário sobre a polícia, né? Dentro dos filmes de terror. Então é uma coisa cômica, meio que de propósito, sabe? Eu acho, pelo menos na minha visão, eu acho que eles estavam querendo fazer meio que uma piada, assim, com o fato da polícia ser sempre meio inútil, né, nos filmes de terror. E a gente sabe que Pânico sempre tem essa metalinguagem, né, que coisas que acontecem no filme servem pra gente refletir sobre o gênero do terror como um todo, né, mas eu achei que ficou muito cômico, de um jeito que às vezes estragava um pouco a tensão das cenas. Essa é a minha única reclamação. Em primeiro lugar, né, não podia deixar de ser Pânico, lançado em 1996. Eu adoro esse filme, né? Eu acho que ele não é só o melhor filme da franquia Pânico, mas também um dos melhores filmes de terror, né, já feitos assim na história, é um dos meus favoritos
da vida. Assim, eu amo muito o primeiro Pânico. E eu acho que um dos motivos, né, de eu amar tanto esse filme é porque eu acho que a forma como ele usa a metalinguagem pra comentar sobre filmes de terror, aqui nesse filme é mais pé no chão, sabe? Eu acho que os outros filmes as coisas vão ficando assim mais exageradas na questão assim da metalinguagem, tornando algumas coisas meio cômicas. Mas eu não acho que isso é necessariamente ruim nas sequências, né? Porque eu acho que isso faz as sequências se tornarem divertidas. Mas nesse primeiro filme, nada é divertido, sabe? Eu não tenho uma sensação de diversão vendo esse filme. Esse filme ele é tenso, sabe? Ele é sombrio, ele é pesado, ele é ruim. E é isso que eu gosto de filme de terror, gente. Eu gosto de filme de terror, aquele que é bem horrível mesmo. Eu acho que esse primeiro é assim, sabe? Ele tem uma sensação muito pesada, né, quando você assiste. Eu sinto muita pena dos personagens, porque os personagens aqui são muito incríveis, gente. Inclusive, assim, a morte da Tatum, eu ainda não aceito. Assim, amo o que aconteceu, até porque é uma morte muito icônica, mas eu fico com pena, porque ela é uma personagem muito legal, sabe? E é uma coisa que eu vejo muito em filmes slasher, que você tem aqueles personagens morrendo e você não sente nada. A maioria dos filmes slasher, assim, que eu vejo, tipo, várias sequências de Hora do Pesadelo e sequências de Sexta-feira 13, é um bando de gente morrendo e eu tô, tipo, nem aí pros personagens. Mas em Pânico, né, especialmente nesse primeiro filme, nas sequências também, mas nesse primeiro filme, eu adorava todo mundo. Todo mundo que morria ficava chocado. Inclusive, gente, a morte da cena de abertura, né, com a Drew Barrymore, é perfeita e maravilhosa. Essa cena de abertura é muito tensa, sabe? Eu gosto daquela tensão, daquela sensação de que uma coisa muito horrível tá acontecendo, né? Porque eu gosto de ver o terror como uma forma da gente explorar artisticamente, né, os nossos medos e tudo de ruim que existe no mundo. Então, assim, a violência, a desgraça, o mal, é uma forma, né, de tanto o artista, né, quanto o espectador, da gente conseguir colocar pra fora todo aquele medo, né, toda aquela angústia, toda aquela violência, todo aquele mal que existe no mundo e que existe dentro da gente, sabe? Eu acho que filme de terror, ver um filme de terror e fazer uma história de terror, né, fazer um filme, escrever um livro, enfim, eu acho que é uma experiência que é como se você estivesse exorcizando os seus demônios, sabe? Colocando todo o mal que tem em você e que tem no mundo ao seu redor pra fora e transformando numa coisa bela, né? Que é arte, que é uma história, enfim. Então, por isso que eu acho muito incrível. Eu acho que o filme Pânico, né? O primeiro, faz isso perfeitamente bem. E, ao mesmo tempo, né? Comentando sobre filmes de terror. Então, se você é fã de terror, é muito legal, porque tem muitas referências, né? Muitos comentários que a gente que já tá acostumado a ver muito filme de terror, né? A gente entende, a gente se sente parte daqueles diálogos, né, entre os personagens quando eles estão falando de terror, porque a gente é como eles, sabe? A gente também assiste aquelas coisas, a gente percebe as regras, a gente percebe como os filmes funcionam, né? A gente sabe os clichês, então acaba sendo muito divertido, mas ao mesmo tempo, né, é legal de uma forma que não quebra o quão sombrio o filme é, sabe? O filme é muito pesado, muito intenso, e pra mim tem os melhores assassinos de toda a franquia, né? O Billy é maravilhoso, assim, psicopata, a gente tem aquela cara dele, assim, louco. A gente já vê desde a primeira cena, mas gente, que ele é o assassino, porque ele é muito perturbado. A cara dele, assim, muito doido, olhando pra Sidney, no quarto dela, gente, psicopata total. E aí, quando você vê, né, o Stu, que é o ator que faz, é o Matthew Lillard, né, que também faz o Salsicha dos live action de Scooby-Doo. Ele também dubla o Salsicha, né, em algumas animações, principalmente as mais recentes, né, eu acho ele muito legal, eu acho ele incrível. E ele, como Stu, é perfeito. O Stu, assim, é muito surtado. Ele falando ali no final, gritando, babando, assim, enlouquecendo. Eu achei ele muito assustador, porque eu senti um peso, assim, realmente de assassinos reais, psicopatas reais. Eu acho que esse é o filme que mais tem a sensação pé no chão, sabe? Eu lembro que quando eu vi esse filme eu era pré-adolescente, e quando eu vi eu consegui imaginar. Tipo, eu não imaginava, assim, querendo que acontecesse, mas eu ficava pensando, nossa, eu consigo imaginar isso acontecendo, tipo, na minha escola. Sabe? Ter alguma pessoa que é psicopata e louca. Porque foi feito nesse filme de uma forma tão real, sabe? Que não é aquela coisa só fantasiosa e divertida, sabe? Você tem medo, porque você vê, assim, aquela obsessão das pessoas ruins, e pegando uma coisa que é positiva, né? Que é a arte do terror, que, como eu falei pra vocês, né? É uma coisa que exorciza os nossos demônios, né? É uma forma de arte bela mesmo. Mas uma pessoa que ela já tem aquele instinto ruim, já tem aquela coisa ruim dentro dela, ela pode pegar aquela obra do terror e se inspirar de uma forma negativa, né? Pra colocar aquilo em prática, pra matar pessoas. E fazer toda aquela ironia, né, dentro do filme de terror e fazer acontecer na vida real. Então, assim, é muito surtado esse filme, muito incrível. Eu também amo o sangue aqui. Eu amo que, assim, gente, no terceiro ato, na cena que a gente descobre quem é o assassino, aí tá lá, né, a Sidney, o Stu e o Billy. E aí tá todo mundo melado de sangue. Ah, a Sidney toda melada de sangue, aqui a testa dela melada de sangue, a roupa com sangue. E aí o Stu também, que eles começam a se esfaquear, né, o Billy e o Stu, pra se passarem por vítima. Então tá tudo melado de sangue. E o Billy também tá melado de sangue falso, né, que ele até faz referência a Carrie, o sangue lá do porco, que ele usou o mesmo material, né, pra fazer o sangue falso. Então, assim, sangue pra todo lado, acho incrível. Acho aquele terceiro ato muito tenso, gente. Todas as cenas, sabe? Quando a Sidney tá no carro e aí o Ghostface tá ao redor do carro, sabe? Ele vai pra debaixo do carro, ela não sabe por onde ele vai entrar, ela fica tentando trancar o carro. E aí ele vai e abre,
Como é o nome que chama? Você guarda as coisas lá atrás, esqueci o nome, gente. Mas abre lá atrás do carro, o porta-malas, né? E aí abre, ele entra, assim, ela fica louca. Gente, eu acho esse filme maravilhoso, muito tenso, assim. Ele não podia não estar em primeiro lugar, sabe? Pra mim, é um dos melhores filmes de terror já feito. Eu amo como ele é tenso, né? Como ele é incrível, como ele foi criativo, né? Pra época, como ele foi diferente. E eu acho que só prova, né? Como o Wes Craven é um gênio. E então, gente, esse foi o meu ranking dos 4 filmes da franquia Pânico. Eu acho essa franquia maravilhosa, assim, impecável. Todos os filmes são muito bons. E eu queria também, né, que vocês deixassem aí nos comentários, né, a lista de vocês, o ranking de vocês, que eu quero muito saber. E caso você seja fã de Pânico, né, mas ainda não seja inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque sexta-feira eu volto aqui pra fazer um vídeo sobre o novo filme de Pânico sem spoilers. E é isso, gente. Até mais!